Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Beli. Segundou, Felipe! Hoje estamos aqui no Tecnopuc fazendo um episódio diferenciado com pessoas que estão aqui representando o Nexa, uma empresa com um propósito super legal. Ao meu lado tenho o Igor, o Yuri e a Giovana, que vão estar agora apresentando uma breve introdução do que é o Nexa, qual que é a atuação dele na Junior Achievement e falando um pouco mais de algumas curiosidades do negócio. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, gente. Bom, muito boa noite. Meu nome é Yuri, tô muito feliz de estar de novo com vocês, né? Meu segundo episódio que eu gravo e tô muito animado aí para nossa conversa. E eu quero introduzir para Giovana, que vai contar um pouco mais sobre como funciona aí o Nexa. Oi, gente. Então, eu sou a Giovana, sou gerente geral aqui do Nexa Rio Grande do Sul. E o Nexa é o nosso núcleo de ex-alunos. Então, assim que algum aluno ele termina um projeto da JA, ele vira um ex-aluno. E o Nexa é a maneira que a JA tem de se comunicar com esse jovem que acabou de muitas vezes sair do ensino médio. Então, é uma maneira de jovem para jovem se comunicar. E a gente sempre tenta trazer com que os jovens continuem engajados com a JA, continuem engajados nesse meio empreendedor e também que possam retribuir e impactar outros jovens. Então, muitos dos nossos associados, que é como a gente chama o pessoal que faz parte da rede, eles, assim que eles entram para o Next, eles também querem ser voluntários da JA e aplicar o programa que aplicaram neles, para que outros jovens também entendam e conheçam esse mundo empreendedor. Então, essa é basicamente a ideia assim, do Nexa, que é uma rede internacional, assim como a JA. E eu acho interessante também, né, de complementar que isso acaba fazendo parte de um ecossistema, né, que a Junior ela faz e o Nexa ele acaba fazendo parte, porque a partir do momento que o jovem ele sai da mini empresa, ele tem a oportunidade de seguir dentro da trilha e isso também mostrando também para os próximos jovens também tudo que ele passou, compartilhando as experiências, e isso vai mostrando, vai criando meio que uma cultura dentro da rede, né? Então é muito bacana assim ver esse ecossistema que vem de muito tempo já do próprio Nexa, né? E aí, antes de passar para o Igor, só queria complementar que para o povo de casa que talvez não conheça o que é a JA ou a Junior Achievement, ela é uma ONG que, né, segundo alguns dados que o pessoal estava me passando, ela é considerada, segundo o ranking suíço, a quarta maior ONG do mundo. E qual que é o trabalho, a atuação dela hoje? Ela prepara e desenvolve jovens para o mercado de trabalho. Jovens, diria que o público-alvo seja, então, os jovens no segundo ano do ensino médio. E aí, o Nexa, que é o que a gente vai, o núcleo, né, de ex-alunos, ex-participantes, né, da JA, é a empresa que a gente está entrevistando hoje aqui com os nossos convidados, só para o público de casa ficar ligado. Tudo bem. Eu participei um pouco dessa cultura, porque eu entrei na Júnior via mini empresa, fiz mini empresa ano passado, fiz 6 meses de programa, fiz as 13 jornadas. No fim do programa, entrei pro processo seletivo junto à Giovana, por incentivo dela, para ser um dos gerentes do Nexa. Entrei em dezembro como gerente do Nexa, e em janeiro veio o convite da diretora executiva da Júnior para trabalhar junto do lado dela, fazendo mais ou menos uma parte de secretário e estágio administrativo. Então eu senti na veia, tipo, na pele, 100% desse caminho da Júnior, de fazer o programa, entrar pro Nexa e entrar no mercado de trabalho justamente pela Júnior. Então eu tenho bastante dessa experiência. Eu acho que eu, diferente tanto da Giovana, que depois eu posso passar para ela para contar também um pouco do que ela passou aqui na Júnior. Dos dois, eu sou o único que não fui aluno, né? Não tive a oportunidade de ser ativo, então fiz o feito reverso. Eu comecei então como advisor no colégio americano, junto com a Giovana, que vai fazer o quê? 2, 3 anos já que a gente se conhece já. 3 anos já que a gente começou juntos. E comecei então no nível advisor e depois também, pelo convite da Giovana, acabei me inscrevendo aí para também participar dentro do time do Nexa. Hoje então faço parte da gerência de finanças e projetos. Então é uma área muito bacana e também para mim é uma visão um pouco mais diferente da deles, né? Uma ótica diferente porque, enfim, já estou já dentro do mercado de trabalho desde os meus 18 anos, não tive a oportunidade de ter
essa participação no Nexa como jovem, né, adolescente saindo de um projeto da JA, mas é muito legal, assim, porque eu particularmente noto muito essa diferença de maturidade, eu consigo notar um pouco mais desse momento de fase de vida, né, porque o momento que o Igor entrou e que a Gia entrou aqui na JA, eles estavam saindo, né, tiveram essas experiências, então, como eu falei, estavam dentro do sistema JA. Então eu fiz o efeito reverso e hoje para mim é muito interessante também, porque cada um colhe os seus frutos através dos seus trabalhos, né? E quanto mais jovem a gente faz isso, melhor. E a JA e o próprio Nexa abre portas para essas partes. Eu acho que a Gi também pode complementar trazendo isso também, né? E algo também que a gente tem muito dentro do Nexa é que a gente tem 3 pilares que a gente se baseia quando a gente quer fazer qualquer projeto. Então, que a gente sempre pensa em como inspirar, como conectar eles e como desenvolver eles. Então, isso é algo também que a gente foquei muito, 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 que a gente quer que o Nexa seja como uma família, assim, que eles realmente consigam entender que ali eles têm pessoas que estão ali para impulsionar e para se desenvolver juntos. Então, a gente sempre explica para eles que eles não têm problema de eles entrarem no Nexa sem ter muitos conhecimentos, porque tá todo mundo ali para aprender e para se desenvolver juntos. Então, quando eu entrei no Nexa, eu ainda estava no ensino médio, e eu não tinha muitos conhecimentos, ainda não sabia direito o que eu queria fazer na faculdade. Foi depois de entrar no Next e ter diferentes oportunidades dentro da rede que eu consegui me guiar para o caminho que eu queria. Então foi muito também disso que eu tentei trazer agora como gerente, de dar essas oportunidades para eles também se conhecerem dentro do Next. Porque a gente entende que é um período que eles estão ainda muito. Que é normal, a gente ainda tentando entender o que a gente quer fazer da vida. E o Nexa tá aí para justamente ajudar eles nesse momento. E complementar que a Giovana ela trouxe um ponto muito bacana que a gente até estava conversando um pouco antes sobre a questão da geração, né? O como é difícil a gente ter relações hoje em dia, né? Relações saudáveis. A Giovana ela traz um conceito hoje que a gente trouxe, e a gente tenta trazer no Nexa de realmente unificar. E a gente participou de uma reunião com os antigos gerentes, né, no Instituto Ling, que foi muito interessante ver que a cultura dos ex-gerentes também era muito isso, de que, não, eu estava desde a época da escola e acabei tendo um dos meus melhores amigos hoje também participaram do Nexa, tem vários cases, assim, pelo menos que eu lembro que eles comentaram sobre isso, e isso diferencia muito para hoje em dia, né, que é fazer essa relação, né, o desafio talvez como gerentes, dentro de uma rede de alunos de várias escolas hoje, pós mini empresa, é fazer uma conexão real. Como é que tu faz isso? Como é que a gente faz? É via projeto? É via comunicação? É via relacionamento? Como os jovens vão conseguir se conectar num mundo hoje tão digital, né, mas que tem uma relação saudável e sincera e verdadeira, que hoje em dia é muito difícil ver, até pela essa cultura que nós estamos vivendo hoje das gerações, né? Uma coisa do que o Yuri falou, dentro do Nexa, tá? Esse ano a gente trabalhou com um projeto que a gente, via Júnior, a gente trabalha com 100 mil alunos anuais, mais ou menos, tá? E no Nexa, esse ano a gente vai ter uma marca de em torno de 23 mil experiências feitas com alunos, tá? Que sendo mais ou menos em torno de 500 a 600 presenciais e todo o resto foi online. Mas como é que a gente fez isso para unir um pouco os alunos? Porque a gente viu muito, cara, a gente precisa tornar essas mini empresas, esses grupos unidos. A gente lançou uma campanha de incentivo para eles, porque dentro das premiações da mini empresa, uma delas é o Prêmio Nexa. E a gente queria dar um jeito de tornar isso uma coisa, uma equipe, porque eu participei do programa Mini Empresa e a minha mini empresa era muito desunida. Eu não gostava da presidente, não me dava bem com algumas pessoas, mas tu tem que trabalhar em equipe, porque no mercado de trabalho tu trabalha com quem tá do teu lado. Então a gente fez uma campanha em que eles tinham que fazer cursos online e se unir para fazer o maior número possível para ganhar o prêmio. Então a gente bateu essa meta de 23 mil experiências, tentando trazer todo mundo para uma competição única. Através de um programa, a gente conseguiu unir todas as mini empresas, mandaram no mínimo 300 certificados. Então, assim, a gente sempre no Nexa tenta trabalhar a união das equipes. É uma coisa que a gente tenta trazer nessa ótica um pouco. Bacana, bastante coisa então para o nosso episódio 68, que vai ter então, já está tendo como temática então o Nexa e ali um pouquinho então da Júnior, para a gente trazer principalmente dessa experiência desse mundo jovem, da base ali, do pessoal que está hoje então e esteve no segundo ano de ensino médio, que dá o quê? Uns 16 anos, 15, 16, 17, por aí, que já dá para ser considerado ali talvez uma geração alfa, então, aquele pós 2010. Talvez a próxima, não sei se já tem nome, mas seria o pós-Covid, o pessoal que está nascendo pós-Covid. E para a gente já ver, trazer um pouquinho dessas diferenças. Um ponto em relação ao que o Yuri estava comentando, que eu achei interessante, do quanto as experiências, elas são diferentes para cada um e o quanto, participando ou não,
essa experiência ela vai te trazer um repertório diferente. Então, se eu participei da mini empresa, e a gente vai contextualizar depois um pouquinho o que que é essa mini empresa, que seria o carro-chefe ali dos programas de vocês, mas tanto do virei um advisor, então, mas não participei da mini empresa, ou eu participei de ambos, só que cada um é uma experiência diferente, de você estar do lado de cá e estar do lado de lá, de repente aconselhando, e os ensinamentos, o quanto são diferentes. E achei muito legal isso do Igor trouxe em relação a uma contagem, não sei se foi de propósito, enfim, não por o número medido por uma unidade de medida de experiências, assim, e até talvez fugindo do clichê que teria hoje, assim, da experiência. E queria que vocês contassem um pouquinho disso, dessa valorização, até que a Gil comentou aqui antes, em relação quando uma mini empresa, ela, como vocês medem ou premiam, né, em relação ao processo, então, a isso da experiência, e não ao número em si, ou o resultado em si, o resultado tangível, digamos, né? Então a gente tem várias premiações, assim, quando chega na formatura, no momento da formatura, que é o grande momento, a celebração de todas essas 13 jornadas que eles tiveram. Jornada é cada encontro, então contextualizando um pouquinho. E durante essas 13 jornadas, o Nexa sempre tenta estar presente. Então, no momento que a gente vai avaliar e vai falar quem ganhou realmente, a gente conta todo esse processo. Então, se uma mini empresa teve presente em todos os eventos, se os outros que a gente faz presencial, né, fora do horário de jornada, se a gente mandou esses desafios online, eles também tiveram, estavam engajados, estavam querendo saber mais do Nexa ou da JA, ou não querendo ir no evento, mas não conseguindo ir no evento, mas conseguindo fazer alguma coisa para nos mostrar que eles estavam engajados. É isso que a gente conta no final das contas, porque a gente, por mais que eles faturaram não sei quanto, a gente conta mais o processo que eles tiveram. Então a gente sempre pergunta para eles quando a gente tem oportunidade, qual foi o desafio da mini empresa? Como é que vocês superaram esse desafio? Como é que foi na hora de eleger o presidente, os diretores? Como é que depois foi a divisão das equipes? A gente quer saber todo esse processo e o que eles aprenderam com isso. Então é isso que a gente leva muito mais em consideração do que realmente quanto eles faturaram, ou quanto venderam, ou... Não, e aí agora eu trago a visão daqui a pouco do cara da como advisor, né? Eu tava comentando, eu particularmente sou um cara muito competitivo e nas turmas que eu dei aula, eu tive a oportunidade de estar 2 vezes com a Gi, né? A gente foi advisor junto e aí esse ano a minha turma foi a atual campeã da minha empresa, do Colégio Marista Rosário. E esse ponto que a Gi trouxe é muito bacana, porque a gente fala muito sobre competitividade, né? Eu acredito muito que o jovem, ele precisa de estímulos. Eu acredito que quanto mais estímulos a gente tem, mais vontade a gente vai conseguir. Por exemplo, os prêmios do Nexa, né? A gente conseguiu, foi brutal, assim. Eu lembro que a gente tinha um espaço dentro das nossas aulas aonde tinha, sei lá, 5 ali a 6 jovens da minha empresa que estavam só fazendo os cursos do Nexa, porque a gente colocou como objetivo que a gente queria ganhar. Então a galera estava realmente focada e a gente estava ligado na classificação e tudo mais, mas ao mesmo tempo, a experiência é o que vale mais. Porque hoje, para ele que tem 15, 16 anos, é a competitividade. Não, eu vou ganhar de tal escola, eu preciso ser o melhor. Mas daqui para frente, no mercado de trabalho, ele vai entender todas essas consequências de um trabalho de honestidade, de realmente saber lidar com seus colegas, de, né, lidar com ego, saber lidar em cada momento, porque na minha empresa tu vai passar por diversos momentos, que vários deles, desde a pessoa mais tímida que vai ter que se expor na hora de apresentar um pitch, da pessoa mais falante que também vai ter que se constranger em algum momento. Então são várias etapas que a gente vê como advisor, que eu, como eu falei, como ativer eu não tive oportunidade, que acaba sendo interessante. Porque da mesma maneira que eu sou um cara competitivo e utilizo isso dentro das 3 mini empresas, das duas, porque no americano a gente não precisa contar, né? Ali acho que as gurias eram uma turma menor, mas nas turmas que eu e a Giovana a gente deu aula e esse ano eu sozinho, lá a gente acabou optando por manter essa estratégia com a equipe, né? Porque somos mais advisors de, ok, vamos ser competitivos. Então, qual é o nosso objetivo? Sermos os melhores. Mas, ao mesmo tempo, internamente, como advisor, a gente estava vendo e conseguindo enxergar o desenvolvimento de cada um. Então, isso para nós também acaba sendo muito um orgulho. Só para concluir, já vou trazer o caso da Yumeng, né? A Yumeng, ela é era minha aluna também que veio da China, então ela já tinha dificuldade de português. Era uma menina muito tímida e dentro da minha empresa foi ela que trouxe a ideia do Power Bank. Então, de uma menina tímida, ela já começou a se expor, se tornou diretora, né? Tava numa expectativa enorme
E realmente a gente brinca dentro lá, a gente tem um grupo interno até hoje da minha empresa que realmente ela trouxe tudo, né? E eu achei muito engraçado, muito fofo. Um beijo para ela, que hoje ela tá se expondo mais, tá crescendo. Quando terminou o programa, eu acabei, sempre choro. Ano passado eu chorei, esse ano eu chorei também quando eles ganharam. Porque a gente vê a dedicação deles, né? E ela veio me agradecer, me abraçou e falou que isso ajudou muito ela também a se comunicar melhor, a se desenvolver e o quanto ela quer crescer. Então, essa visão que a gente tem como advisor também nesses momentos. E falando um pouquinho também de quando a gente é advisor, tem uma coisa que é muito, muito difícil, que quando a gente é advisor, a gente não pode botar a mão na massa com eles. A gente tem que a gente explicar, a gente falar nossas experiências, mas realmente quem toma a decisão do que vai acontecer ali dentro daquele projeto são eles. Então, é muito legal, mas ao mesmo tempo, no início é muito desafiador. Porque às vezes tem coisas que a gente quer fazer, a gente quer decidir, ou a gente quer ajudar, e aí, e o intuito dos projetos, dos programas, é que eles aprendam por eles mesmos. Então, por mais que a gente vai estar ali para aconselhar, é eles que vão tomar a decisão final. Isso também é algo que acho muito bonito, porque a gente dá para o jovem a oportunidade dele escolher e ele tomar as próprias decisões. Então, ali é o momento deles acertarem, deles errarem, mas eles se desenvolverem, sabe? E aí, só para aproveitar o gancho, então, mesmo que vocês vejam que possivelmente uma decisão X ou não decisão, então, vai levar a um erro ou a uma situação mais difícil, um problema, vai gerar problema, enfim, vocês deixam isso acontecer, mesmo que daqui a pouco, ó, vai explodir tudo se decidirem isso. E o quanto vocês não influenciam, então, justamente para existir esse erro e esse aprendizado perante isso. E aí, o quanto eu queria que a gente conversasse também sobre em relação a isso da frustração hoje em dia, em relação aos jovens e em relação a vocês, a percepção de vocês, ou nós, como a gente lidar hoje com a frustração e como esse pessoal está lidando, seja com o erro de ir lá tomar uma decisão e ficar exposto, pelo menos ali com o seu grupo, de que o responsável ou não, e ao mesmo tempo o inverso, né, da expectativa e aquilo se cumprir, assim. Eu saí agora da experiência da minha empresa, então eu posso dizer que o advisor, a gente fala inclusive na sensibilização, deixa a turma se ferrar. Assim, no meu ano passado, a gente teve um problema que a gente estava tentando fazer uma xuxinha de cabelo que virava um porta-copa, era um troço muito louco, era tipo impossível de fazer. E aí o meu advisor olhou e falou assim, ó, vou falar só pra ti, mas isso vai dar errado, tu vai ter que mudar o produto. Eu falei, tá, e fala pra todo mundo. Ele, não, vocês têm que aprender na marra que as coisas vão dar errado. E a gente foi. O programa dura 13 semanas, cada encontro de 4 horas. No 10º encontro, ele olhou para de presidente e falou: vocês realmente não vão mudar o produto. Vocês têm certeza da ideia. Ela falou: não, eu tenho certeza. Aí ficou na 11ª semana, ela falou: não, a gente vai ter que mudar o produto, faltando 2 semanas para acabar o programa inteiro. E aí foi uma loucura para mudar. Então, assim, sim, a decisão pode explodir a minha empresa, pode dar tudo errado, pode falir, mas a ideia do advisor é realmente deixar a turma tomar a decisão dela. Tu decidiu que vai fazer aquilo, o advisor não vai falar, tá bom, tu decidiu, então tá decidido, tu vai fazer aquilo ali. É justamente essa a ideia do programa. A gente leva muito a aprender fazendo. Um dos nossos dilemas tem um banner escrito aprender fazendo. Então a gente realmente deixa o aluno fazer. Ele quer tomar aquela decisão, ele vai tomar aquela decisão até o fim. Eu vou por ordem cronológica, então, do ano passado, que a Giovana estava presente comigo, daí tu me complementa, caso eu esteja errado. Ano passado, nós estávamos juntos como advisors, e a gente teve uma situação bem delicada, né, que a turma, não posso dizer que a turma era difícil, mas a turma era uma turma que relativamente tinha o quê? Uns 15, 16 jovens, e a nossa ideia de produto, não me lembro qual era uma capinha uma capinha de telefone, essas capinhas, uma carteira. E chegou um momento que não estava andando mais. Não estava andando mais. A Giovana falou, a gente enxerga, né, de fora. É muito mais fácil tu dar a opinião de fora do que tu tá ali no processo. E chegou um certo momento que nós convidamos um amigo para ir lá para meio que fazer um coaching de performance e falar, gente, vamos embora, vamos achar a nossa alternativa. Eu não lembro exatamente qual era a jornada, mas eu lembro que estava bem no meio do programa. E eu lembro que nesse dia o atual presidente e a diretora, que eram gêmeos, eram irmãos, eles não foram no dia desse dia. E foi quando a equipe deu estalo e disse: nós precisamos mudar. E aí começou a provocação desse nosso convidado. Como? 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 Até que chegou ao ponto de fazer um impeachment. Então a nossa empresa fez o impeachment e aí respondendo, se a gente vai olhar numa perspectiva de opinião, a gente poderia muito bem dizer para eles, cara, vamos primeiro sentar, conversar para que a gente não exploda a mini empresa, porque já tinha uma panela
que era amigo deles, que a gente sabia que em algum momento eles poderiam sair. Cara, saindo 2, vai sair mais 3, 4 pessoas que vieram com eles. Vai tirar a mão de obra da mini empresa e vai dificultar, né? Então, acabou ocorrendo essa situação, só que como o Igor falou, a gente não pode interferir. É a decisão da mini empresa, tanto que eu particularmente tive que falar com os pais deles, envolveu a JA, envolveu vários casos assim de realmente, tá, mas Yuri, por que vocês fizeram isso? Aí essa conversa eu tive com os pais, tá, mas por que vocês deixaram? Porque a gente não pode fazer, a gente não posso simplesmente falar para os alunos não. Não vai ter impeachment. Eles querem, tem que fazer. Ah, mas é justificativa. Se eles querem justificativa, a minha sugestão é que eles possam ir no próximo encontro e perguntem para os colegas por que aconteceu o impeachment. No final, eles acabaram optando por não ir, mas eu tive essa conversa e foi uma situação muito complicada. Puxando para esse ano já, teve outra questão que foi a questão da Yumein, que eu falei que foi do Power Bank. Foi um desafio muito grande fazer um Power Bank, porque realmente só ela sabia fazer. Teve momentos de encontros que ela falava mandarim, né? Mandarim com o tio dela, porque é ele que sabia fazer o power bank. Só que chegou no meio do programa que o produto não estava dando certo. A gente tentava, ela tentava fazer e não dava, e só ela sabia mexer nos materiais. E chegou um momento que começou a sair ali de dentro da nossa bolha das nossas aulas, porque é no horário inverso. Então começaram a falar dela de manhã, os alunos, e ela já é uma guria tímida, e levou a ideia. E ela começou a saber das fofocas, e muitas vezes, assim, deixou ela muito desconfortável, né? Então, o que a gente fez para resolver? A gente não podia simplesmente falar, eu cheguei para ela, eu e Yuri, talvez falta de ética, eu fiz que nem ele falou ali pra eles. Cara, falei pra ela, Yumeng, a ideia é boa, só que vocês têm que se unir como um time. Então, o que a gente fez, né, dentro das nossas possibilidades? A gente pegou todos os diretores e chamou pra rua e falou, olha só, ou vocês se juntam, ou vocês estão no mesmo barco, ou vocês não estão. Agora é a hora. Ou vocês vão se defender aqui dentro como diretores e vão motivar quem tá lá fora como funcionário, ou não vai dar certo. Porque se um diretor falar mal de outro e fala que o produto não vai dar certo, tudo vai dar errado. Eles queriam mudar, chegou a ter votação para mudar de produto, e eu lembro que eu fiz todo um pitch de motivação falando sobre isso, e todos nós, como advisors, falamos sobre isso, que, cara, a gente é um time até o fim. Qual é o nosso objetivo? A gente vai mudar tudo agora porque não deu certo. A gente veio até a metade do programa, faltando um mês para acabar. Agora vocês querem mudar por causa de uma pilha, que era o problema da pilha, que não estava funcionando. E no final deu tudo certo. A equipe se fechou, os diretores se fecharam junto, eles tiveram essa maturidade, conseguiram deixar as diferenças de lado. Isso que foi para mim o essencial, porque tinha muita intriga, muitas não, algumas intrigas assim diretas entre a própria Yumen e outros alunos, e ela deixou muito claro na fala dela final. Por isso que eu estou abrindo aqui. Mas eles conseguiram fazer algo que a gente muitas vezes nem nós mais velhos conseguimos, que é deixar de lado, né, a confusão. Não, nosso foco é esse. Então, cara, eu não concordo contigo, mas a gente vai fazer. Então, esse foi um dos meus maiores orgulhos de advisor nesses 3 anos. É o meu case, assim, de muito orgulho, assim. Não pelo prêmio pelos 3 prêmios que eles ganharam, mas pela própria experiência de maturidade que eles tiveram. Então, foram 2 cases, assim, que dá para trazer também, de problemas de conflito. E também teve muitos dentro da minha empresa desse ano do Rosário, realmente de ego. Né, de a gente fazer disputas internas, como o Igor falou, de chegar lá e falar, não, então vamos lá, ó, a gente vai fazer uma competição de pitch, porque a gente tem que vender toda a minha empresa, a gente tem, como a Giovana falou, eles passam 2 dias, uma sexta e um sábado, quase no final do programa, né, que a gente pode dizer, fazendo uma linguagem futebolística, que seria a final deles, aonde eles apresentam dentro do Guatemi. Então eles têm que se preparar para fazer o pitch, e é toda a turma, não é só uma pessoa, são todos. Então chega um momento ali, eu como faço a parte de RH, a gente costuma, né, chamar sempre uma pessoa de fora para fazer uma palestra para eles, para se preparar. Então a gente começa a fazer rodada de pitch e treino, e enquanto uns treinam, outros já vão fazendo o produto para deixar todo mundo muito bem alinhado. E a gente chegou a fazer competição interna. Tá, quem ganhar vai ganhar tal negócio, quem ganhar vai fazer a melhor venda. E gerou disputa de ego até o final do programa. A gente chegou a teve várias discussões, assim, de eles aumentarem o tom, de realmente, não, mas não merece, não, mas eu fui o melhor, mas não contou tal venda, tá, então é o seguinte, então é X1. Tá, se vocês não estão sabendo se decidir, então agora vocês querem disputar quem ganhou o melhor pitch para ganhar para ganhar o prêmio? Então tá, então a gente vai montar uma banca aqui agora e vocês vão fazer o pitch agora.
um exemplo. E a gente fez isso. Então, foram algumas situações que geraram ego, mas que no fim eu enxergo como algo positivo, porque eles plantaram para colher, né? Conseguiram deixar de lado todos os problemas e focaram no objetivo final, que era vencer o programa. Que incrível, né? A gente pensa que o programa, ele vai possibilitar o know-how de construir uma empresa, mas no final das contas acaba indo muito além e talvez o principal venha além da experiência de construir a empresa, mas de estar lidando com as pessoas, estar lidando com os próprios dilemas, escolhas, então sensacional. Bem, a gente falou aqui de alguns cases um pouco conturbados e de alguns problemas, mas tem muitos cases de sucesso, situações legais pra gente contar aqui, assim como a do Power Bank, né, que é fantástica. Então eu gostaria que tu trouxesse, Igor, algumas pra nós, a gente estava refletindo sobre algumas no aquecimento e tem muitas ideias bacanas que saíram daí. Conta pra nós. Hã, a ideia mais legal, eu acho que a gente já teve, que foi de maior sucesso, é a Shea do ano passado. Vocês sabem o AirTag da Apple? Eles fizeram um AirTag de couro e de dentro tinha um mini Arduino, que é um mini computadorzinho, que conectava com o celular via Bluetooth. Se tu perdesse tua chave ou colocasse na coleira de um cachorro, qualquer coisa, essa coleira fazia esse chip, essa AirTag, fazia um barulho por até 20 metros de distância, fazia um barulho muito alto. Tipo, tu conseguia ouvir quase pela casa inteira. Esse produto não ganhou a melhor mini empresa de Porto Alegre, tá? Mas se classificou para as melhores mini empresas do Brasil. A competição acontece no litoral do Piauí, tá? A gente manda esses alunos para lá. Eles não ganharam também, eles ficaram em terceiro, mas com o terceiro lugar, tu se classifica para o Company of the Year. Essa competição acontece em algum lugar da América Latina, tá? Ela todo ano muda de lugar. Ano passado foi em Montevidéu, no Uruguai. Esse ano está sendo agora, dia 17, hoje, acontecendo no Rio de Janeiro, mas ano passado em Montevidéu. Uma colega nossa, inclusive do Nexa, Luísa, era a diretora de marketing da minha empresa. Eles foram até Montevidéu, fizeram o pitch e foram a primeira mini empresa brasileira campeã do Company of the Year, que é a melhor mini empresa da América. Então pega Canadá, com exceção dos Estados Unidos. Então eles ganharam o Company of the Year, ganharam inclusive kits de computadores completos da Dell e se classificaram para o De La Vega, que é a premiação máxima do mini empresa, que uns anos atrás acontecia em Las Vegas, agora é online, mas competiram com uma mini empresa, por exemplo, da Zâmbia, uma mini empresa sueca, uma mini empresa dos Estados Unidos, uma do Japão e uma da Tailândia. Junto com eles, essas 6 mini empresas concorreram, eles não ganharam a melhor mini empresa do mundo, mas concorreram. Então, assim, o programa é um programa muito escalonável e uma coisa diferente de falar, eu competi contra a mini empresa da Luísa, tá? Competi contra a Shea, porque eu participei ano passado com ela. E se tu olhar os números, assim, tinha mini empresas, por exemplo, a mini empresa do Anchieta, a mini empresa do Farroupilha, tinham números de vendas e de faturamento superior à Shea, porque a Shea era um produto caro, era um produto que nem todo mundo via utilidade, porque não guarda-chave ou não usa mais chave, porque tem aquelas chaves eletrônicas de porta. Mas o jeito que eles construíram a história deles no relatório final é o que diferencia. Então, assim, tudo que o Yuri contou agora é o que mais nos importa, assim. Eu faço muito dentro da Junior as sensibilizações pro programa. E uma frase que eu adoro é: o teu faturamento não conta pra nada. O importante é tu contar a tua história. A minha mini empresa foi uma coisa muito conturbada, uma coisa que deu muito problema, mas mesmo assim a gente conseguiu ganhar 2 prêmios. Porque o jeito que tu conta a história e o jeito que tu conta as tuas adversidades é o que conta pra gente. Então, assim, tu pode faturar 40. Teve uma mini empresa do interior, ela faturou 47 mil reais vendendo velas. Ela não ganhou a melhor mini empresa do interior. Eles ganharam melhor mini empresa eles ganharam melhor financeiro e melhor gestão de produção. Eles não foram melhor mini empresa. Porque a gente observou o quê? A mini empresa deles foi contínua, deu tudo certo. Isso é diferente de uma empresa, mas eles não se desafiaram, eles não tentaram fazer algo super inovador. A gente conta muito mais o desafio e a adversidade, como tu superou elas, como o Yuri falou. O caso da Yumeng, por exemplo, eu tenho certeza que tinha alguma outra coisa contando o relato de superação dela no relatório deles. Por isso que eles foram também. Se eles só falassem, a gente construiu um power bank, foi tudo bem, foi tudo incrível. Para a gente não conta muito. A experiência, tu passar pelos desafios é o que conta. Então, assim, por isso que a gente abre tantas portas, por isso que a gente considera um programa muito justo e muito páreo para vários colégios, assim. A gente trabalha com muitas instituições públicas e muitas instituições privadas. Se olhar no interior, tem mais instituições públicas ganhando prêmios do que as privadas. Pensar, porque o privado... Cara, não. Como a gente não conta faturamento, a gente conta experiência, isso é muito, muito equivalente. Então, assim, essa é a nossa tentativa de diferencial. E falando um pouquinho de outros cases também de sucesso que a gente tem hoje, agora, nesse exato momento, outra mini empresa lá no Rio de Janeiro, nesse COI, né, que é o Company of the Year.
E eles estão concorrendo agora com outras mini empresas das Américas. E é muito legal isso. Eu e o Igor, a gente estava lá agora no Fim de Nexa, no Piauí, quando teve a final nacional. Então, as gurias da Garro, que é a mini empresa, estavam lá com a gente também, ver elas subindo no palco, ver elas apresentando o pitch pros 200 jovens que estavam lá no Fim de Nexa. Foi muito bonito. E agora saber que elas estão no COI mais uma vez, competindo para mais uma etapa do mini empresa, é muito legal. É muito legal ver essa evolução e esses são os nossos cases, assim, que a gente tem orgulho de falar que eles também são do Nexa, né? Além de JA, eles também são Nexa. E o Nexa, a gente vê que cada vez mais os jovens estão vendo o valor e querem também entrar para a rede Nexa. E a gente fica feliz com isso, assim, porque quando eu entrei no Nexa, eu lembro que a gente tentava fazer algumas coisas, tentava explicar, mas era muito difícil. E agora a gente está cada vez mais vendo que os jovens estão terminando os projetos e querem entrar para nossa rede. Então é isso, a gente fica feliz de cada vez mais receber jovens para continuar impactando. E contem um pouquinho como é que é esse processo criativo, por mais que ali é os alunos que decidem e tomam as decisões, mas qual que é o direcionamento ou então o que que vocês observam de interessante por parte desses alunos que muitas vezes a pode-se dizer que vão estar muitos livres de amarras, vão estar mais fora da caixa, talvez, ainda do mercado de trabalho, coisas o que isso às vezes permite ter ideias ou, né, próprias ideias de segunda, que a gente brinca. Então, como que surge, assim, a ideia? Como é que chegaram no power bank? Como é que chegaram, então, na tag da igual a da Apple e meio que competir com a Apple? Como é que a gente vai fazer uma coisa que compete com a Apple? Como que se chega nisso? Como que não se chega? Como que se refuta as ideias ou não? Como é que é esse processo, como é que ele acontece, assim? Como é que a gente poderia agora pensar uma ideia de segunda aqui para ser um produto de uma mini empresa? Assim, no programa a gente faz um preparo, tá? A gente não solta só eles do zero. O início, nas primeiras 5 semanas, a gente faz isso, a gente explica design thinking, a gente explica fazer um storytelling, a gente dá toda essa construção para eles chegarem numa base de produto. Porque se fosse só, decidam um produto, ia ficar uma coisa muito confusa, muito difícil. Então a gente tenta trabalhar nessas primeiras 5 semanas como chegar nesse produto, assim. Nas primeiras 3 é 100% técnico, tu não vê nada. Tu vê só o teórico de como tu construir as coisas. E aí depois a gente vai dizendo, tá, vamos achar uma dor, porque todo produto nasce de uma dor. Então, qual é a dor de vocês? O pessoal da Garroa deve ter sido, minha mão machuca quando eu tô carregando sacola, compras no mercado. E a gente vai trabalhando com eles ao longo de 5 semanas. Como é que a gente resolve isso? Quando eu fui o advisor esse ano, a gente tentou trabalhar o quê? A gente cada grupo definiu uma dor e foram votadas entre as 3 melhores dores. Essa a gente vai tentar resolver umas das 3, e aí separou em 10 grupos, e esses 10 grupos, cada um tinha que trazer uma apresentação de até 2 slides, 2 minutos ou 1 minuto e meio, a gente tinha decidido no dia, do tempo da apresentação. Eles faziam um pitch com 0 conhecimento. Faziam, assim, façam um pitch. E aí o melhor pitch votado entre eles foi decidido o produto. E aí, ao longo do tempo, eles mesmos vão percebendo a evolução deles fazendo pitch, vendendo produto. Muitas vezes as mini empresas, dentro dessas primeiras 2, 3 semanas de produção do produto, mudam ele, mas na minha mini empresa, como participante, como advisor, a gente sempre trabalhou as primeiras 5 semanas tentando ensinar a como chegar nessa ideia e depois tentando botá-la em prática. Então, a gente dá um embasamento teórico de como chegar no produto e como construir alguma coisa a partir de uma dor. Case assim que a gente fez ali no Rosário foi similar ao que o Igor falou, para buscar o Power Bank. Só que eu sempre parto do pressuposto com eles assim, desde o início sempre falo para eles sobre honestidade, sinceridade e transparência. Galera, então aqui quando vocês entram aqui dentro, vocês são empresários, vocês são empreendedores, então a gente vai agir assim para que a gente tenha a seriedade. E o processo do Power Bank a gente separou também, a gente fez nas primeiras semanas a gente já começou a se antecipar no sentido de o que eu falava para eles. O nosso objetivo maior é o quê? É sermos os melhores. Então, nós precisamos estar atento em várias áreas. Então, tinha 2, 3 pessoas que ficavam observando já quais empresas estavam criando os Instagrams, as nossas concorrentes, quais eram os produtos, porque Porto Alegre é um ovo, literalmente, então todo mundo se conhece. Então, eu sempre estimulava eles nos eventos do Nexa, foi um negócio absurdo. Eu não sei se vocês se lembram, porque no evento do Nexa eu coloquei meus minions para conversar com todo mundo das mini empresas. A gente gravou vídeo interno delas procurando e questionando e falando das mini empresas.
e a galera falando e a gente segurando informação na nossa, mas ouvindo muito mais eles. Então a gente fez todo um processo estratégico para a gente poder chegar no nosso produto. Então, durante essas semanas, além das pesquisas, a gente pensou, o que a gente pode fazer de diferente? Tá, a gente pegou um caso da Shea. Tá, mas a Shea fez sobre tags, sobre. Tá, mas aqui dentro do Rosário a gente tem tais limitações. Tá, mas tal professor pode nos ajudar. Tá, mas quais são as últimas 5 mini empresas que ganharam, as do Anchieta? Quais foram os produtos que chamaram a atenção? Então, dentro do esboço que a minha mini empresa fez, teve vários caminhos a chegar. Então, desde começar a olhar a concorrência, da gente pensar desde o início, cara, desde o segundo encontro, pessoal, agora não, eu não sei, eu não me lembro qual é o encontro que a gente define quem é o presidente, os diretores, é o quarto. Então, foi os 3 primeiros, era só isso. Todo mundo perguntando pra galera, pras outras escolas. Tá, mas o que vocês estão falando? Ah, no tal escola estão falando sobre tal assunto. Então a gente já começava a metrificar a partir de lá. Então a gente começava a pegar assim, e foi muito fluido, porque funcionou. Foi uma estratégia que funcionou. Porque a gente chegou um momento que eu lembro direitinho, quando a gente botou no quadro às 4h10, eu não me lembro das 4, mas o Powerbank tava ali também, né? A gente fez a Maria, a Malu, que era a presidente da nossa mini empresa, ela tava com um caderno e tinha escrito assim todas as ideias que a gente tinha pego das mini empresas que já estavam concorrendo contra nós. Então a gente já sabia já quais eram os produtos, porque eles foram atrás. E isso foi uma união muito de time. Então a gente já sabia já mais ou menos como seria assim a métrica, assim, quais mini empresas a gente iria impactar. Tá, mas vai ter tal produto que vai ser muito bom. Tanto que para nós, a gente não ia ganhar, porque a gente definiu um produto, né, aí tu pode falar que eu não sei explicar esse produto. Tinha um produto que a gente definiu lá que, cara, esses são nossos concorrentes. A gente deixou desde o início. A gente tem que se canalizar neles. Como é que é? A Cultivari. Aí depois vocês explicam o que era a Cultivari. A gente viu que a Cultivari era nosso concorrente e a gente definiu. Então agora a gente só vai. Então o nosso objetivo é ter maior número de seguidores no Instagram, então nosso marketing vai aumentar muito mais, o nosso pitch vai ser melhor, porque se a gente perder, a gente vai perder para Cultivari. Era assim que a gente tinha a nossa mentalidade lá dentro. Só uma coisa que o Yuri falou, por exemplo, é muito diferente do jeito que eu trabalhei na minha mini empresa e que eu trabalhei como advisor. Que é, por exemplo, na minha mini empresa ainda que eu trabalhei como advisor, a gente tinha uma estratégia mais competição interna, tá? Porque quando eu participei e o produto que eu tava fazendo o pitch perdeu o produto para ser o produto da minha empresa, eu fiquei muito chateado. E eu fiquei, cara, agora que eu perdi o meu, eu tenho que fazer esse dar certo. Assim, eu tentei trazer um pouco dessa mentalidade para minha empresa que eu participei ano passado. Assim, cara, tinha um guri chamado Francisco. Ele tava muito certo que o produto dele ia ganhar, o produto dele era muito bom. Eu achei que o produto dele tinha que ser o produto escolhido e ganhou um produto que era uma carteira de celular também, que é um produto que acontece várias vezes no ano. Eu fiquei chateado, falei, tá, mas Francisco, o que tu vai fazer? Ele falou assim, eu vou virar diretor de produção e eu vou fazer isso dar certo. Assim, tem 2 jeitos sempre de trabalhar as coisas. O Yuri trabalhou muito uma coisa de harmonia interna e todo mundo por mesma coisa, e eu prefiro trabalhar uma competição interna, por exemplo. Falei, cara, tu não ganhou, então tu faz o dele dar certo. Assim, sempre tem como trabalhar de jeitos diferentes dentro de uma empresa e vai muito do grupo de advisors que tu tem junto. Então, isso muda muito. O Igor falou um ponto muito bacana que a gente pode daqui a pouco até entrar depois sobre isso, né? A visão de cada um, né? Eu defendo uma posição muito mais nesse sentido, mas não competição interna, mas daqui a pouco a gente realmente pensar como uma equipe. Eu gosto sempre de fazer analogia de futebol. Cara, a gente é um time aqui dentro. O treino de vocês é aqui dentro. O cara mais tímido aqui dentro, ele tem que errar. Eu vou te expor mesmo, a gente vai fazer isso. A gente fazia as competições de pitch ano passado, a gente chamava, eu não sei se te lembra, a gente chamou 5 pessoas, né? Botamos numa mesa e todo mundo fazia o pitch. Todo mundo fazia o pitch, desde o mais time e tudo mais, pra se expor. E eu falava, aqui vai ser o momento que vocês vão se expor, vocês vão treinar, e não tô nem aí, e vocês vão chegar no UATM e vão dar um show. Esse é o nosso desafio. E o legal é que, claro, cada um vai comprar a sua ideia, mas muitos se abriam, né? E a gente criava meio que um laço muito familiar. Tanto que eu e a Giovana, a gente tem um grupo da La Siré, que foi a nossa primeira mini empresa, já para concluir, do Colégio Americano, 2022, que eram 4 alunas só, 4, né? Das gurias, que até hoje eu carrego o fardo de chamar delas das minhas filhas. A gente brinco que elas são as minhas filhas, as minhas filhotas. Eu brinco até hoje, já são maiores de idade. Tenho contato, inclusive uma delas, das alunas, foi ano passado ou foi esse ano que ela foi advisor, a Anne? A Anne também, que foi a minha aluna, foi minha advisor junto comigo esse ano, teve presente comigo lá no Rosário. Então a gente cria laços, né? Então é muito bacana isso tudo.
E trazendo um pouco dessa questão de harmonia da equipe, assim, a gente, como gerência do Nexa, é algo que a gente está olhando muito internamente, como nós 4 gerentes, temos mais uma gerente que agora está no Rio, lá na competição. Então, para que nós 4 estejamos em harmonia, para a gente conseguir aí passar para os nossos associados, para aí a gente conseguir criar os eventos juntos, criar ou palestras ou eventos que a gente faz próprio para os mini empresas também. Então, é o que a gente está trabalhando muito também, que a gente quer nós 4 estarmos em harmonia e falando a mesma coisa para os associados também se sentirem à vontade para trazer os problemas pra gente, para que eles não entendam que eles não precisam solucionar todos os problemas sozinhos, que a gente está aí para ajudar eles. E aí já trazendo aqui algumas ideias de segunda, antes achei muito interessante o que o Igor trouxe dessas escolhas das ideias, e eu fiquei reflexivo sobre essas ideias que morrem no caminho, então. Comentou uma, qual que foi, depois conta, eu queria saber qual que era a ideia que no caso tu acreditou que devia ser o produto que não foi. Então quantas ideias elas se perdem no caminho ou elas deixam de existir de fato, né, e aí a gente pode refletir se a ideia existe ou não, se é só uma ideia, ela não existe, existe. Mas a ideia de segunda, que pode ser que um dia exista, que eu queria trazer, era sobre existir, e aí não sei se precisa ser com a Júnior, a Nex, enfim, mas existir a Senior Achievement. Por quê? Porque a gente está trabalhando, vocês trabalham aqui com jovens, e eles, né, trazendo então o do fora da caixa, mas o quanto existe um poder e que cada vez mais vai ser talvez o predominante, pelo menos a nível Brasil, não no mundo, né, dessa terceira idade, melhor idade, enfim, de sêniores, então, que poderiam ter as suas mini empresas. E aqui pensando até ainda na pegada do voluntário, né, num asilo ou casas de repouso, de ser uma atividade junto com não sei se vocês estão rindo se já existe isso, mas de ser essa atividade junto com esse público, justamente por quê? Porque hoje um dos pontos principais valorizados é em relação à criatividade, e muito da criatividade é em relação a repertório e combinação de pontos. E aí imagina quantas ideias podem ser combinadas, quantos produtos de mini empresas podem vir a surgir com o público sênior que vai trazer essas combinações também diferentes, que eu acredito que o público jovem ali no segundo ano também traz. Talvez, né, as extremidades, assim. Felipe, eu achei tão incrível a tua ideia que eu tinha anotado também a mesma ideia, com o mesmo nome. Eu tinha colocado Senior Achievement, e mas a gente foi para linhas um pouco diferentes. Eu tinha pensado, sim, nesse pessoal ali da terceira idade, talvez, mas sênior no sentido de não ser mais adolescente. Um dado muito curioso, e voltando um pouco até, é de uma reportagem que a BBC divulgou recentemente, de que no Brasil, 1 a cada 4 estudantes deixa o ensino médio. Seja por duas tem 2 principais razões. Uma delas é a falta de referência em casa, ou seja, se os meus pais não tiveram acesso à educação, não precisa ser de nível superior, pode ser educação básica, para mim não vai ser tão relevante. E a segunda razão é a questão econômica. E eu acho que tanto a Junior quanto o Nexa têm esse papel de dar novas perspectivas para os jovens, mas a gente não pode deixar de falar de adultos hoje que também que deixaram o ensino médio há muito tempo atrás, ou enfim, não tiveram nem acesso ao ensino básico, não sabem ler, escrever, enfim, e precisam se submeter a jornadas exaustivas, a trabalhos que muitas vezes, não são dignos, que não pagam o básico. E aí, se a gente tivesse acesso a uma rede de capacitação que pudesse atingir essas diferentes esferas e proporcionar, hã, conhecimentos, né, de maneira que a didática também teria que ser diferente, porque essas pessoas têm uma maneira, singular de interpretar, assim como a gente estava falando de geração alfa, as gerações passadas também vão ter o seu modo de viver o mundo.
Então, fantástica a ideia, acho que tem muito espaço, porque capacitar o jovem é importante, mas a gente tem muita mão de obra hoje em todo o Brasil, de pessoas que têm mais de, diria, 30 anos mais, e que pode ser aproveitada, pode ser profissionalizada. Você pegou num ponto muito, muito interessante, assim, vocês dois, assim, que eu vou trazer uma provocação agora pro grupo todo, que primeiro ponto que eu quero falar é sobre um pouco da educação, desse ponto que tu trouxe, né? Fazendo uma crítica. Hoje a gente vive num país que temos muitas pessoas que são analfabetas, né? O ensino básico para o jovem ele é muito, muito ruim, né? Não pela qualidade dos professores, mas pela qualidade do ensino. O jovem hoje ele não é ensinado a caminhar sozinho, ele é ensinado numa maneira de assistencialismo, né? Então, hoje é muito difícil os jovens eles terem um espaço e ser estimulados a ter uma criatividade para ter ideias de segunda, para ter ideias que façam diferença, porque tu vive numa bolha onde se eu falar pro Igor que eu quero ser, por exemplo, um empresário de sucesso, daqui a pouco ele pode rir da minha cara, e isso vai me estimular pela influência, ou porque na minha família eu não tenho um exemplo que possa me doutrinar, então eu vou precisar encontrar um ambiente que me traga esses exemplos. Então eu acho que hoje a educação no geral, a não ser as particulares, mas a pública estadual, a pública e a municipal, são lugares que hoje infelizmente não trazem essa assistência para o jovem para que ele se desenvolva. E eu tendo a crer que não é o que eles querem, não é o que querem, porque uh, é uma maneira de controle, né? Isso a gente pode falar até um pouco de história. Quanto mais pessoas tu tem que a pessoa, quanto mais pessoas não têm conhecimento, são mais fáceis de tu controlar. Então o mundo ele funciona tanto que existe, que todo pai fala, toda mãe fala, conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Então eu acho que pelo lado da educação é um desafio muito gigante, é um desafio difícil, tanto que a gente está numa geração que ainda tá tendo essa evolução de startups, a gente tem o Caldeira, a gente tem aqui a Tecnopuc, que tem vários programas, a própria JA, que são os complementos que, na minha opinião, deveriam existir nas escolas. Tu deveria sim ter uma matéria de empreendedorismo, tu deveria ter uma matéria sobre fazer isso, de como te preparar para o mercado de trabalho. Um jovem, ele sai da escola sem saber como se apresentar, de fazer um pitch, né? Como ele vai se apresentar. Ele não tem essa estrutura, porque não é o objetivo da escola fazer isso. Então, eu acho que é uma deficiência que vai demorar muito, e que bom que existem instituições como a Junior, que está desde 1966, e aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi a primeira, foi 96, e aqui em Porto Alegre e Rio Grande do Sul foi a primeira, JA do Rio Grande do Sul, do Brasil não foi, do Brasil foi a primeira, o primeiro Nex, a primeira JA, que mostra que a gente também está buscando essas ferramentas, né? E é importante a gente encontrar não só essas instituições, mas tem diversas outras instituições empresariais que também buscam esse meio. Eu acho que existe um preconceito muito grande com o empresariado ainda, existe muito preconceito da parte pública, porque, enfim, eu não estou entrando em mérito político, mas é uma construção de ideias nas quais viraram culturas que hoje em dia dificulta para o jovem crescer. E puxando para o que tu falou sobre a questão da inserção da JA Sênior, por assim dizer, é uma provocação, porque eu acho que não é que não exista espaço, mas a nossa geração, a nossa geração que é a Z, a nossa geração, né? Nós fomos criados como? A gente precisa fazer uma faculdade onde tu vai criar tua família, né? Enfim, tu vai ter a tua estabilidade financeira, tu vai ter o teu emprego, vai ser o CLT, provavelmente vai viver bem, vai ter a tua aposentadoria, tá aí tua vida. A nossa geração já 90 e antes, pelo menos a dos meus pais e dos meus tios, era o quê? Trabalho, não é estudo. O foco não era estudar, o foco era trabalhar. Então tu pega uma geração muito, na minha opinião, vendo hoje trabalhando com pessoas, com empresários, e também já tendo essa participação no ambiente público, que a minha grande parte profissional foi no ambiente político, hoje é no privado, eu enxergo que é uma parcela muito pequena de pessoas comparado, digo pequena, claro, eu tô falando de grandes escalas, né? Mas pequena, que não teve realmente uma condição de ter daqui a pouco os pais que fizeram uma faculdade, dos avós. Cara, para mim é raro ver um avô que fez faculdade.
hoje em dia pra mim. Pô, tu tem um avô que fez uma faculdade, tu tem uma estabilidade, a tua família certamente, tu tem uma estabilidade financeira muito boa, que teve uma qualidade. Só que as gerações antigas não tinham isso, que dificulta a inserção deles hoje na criatividade. Porque a mentalidade de hoje de um 30, ou melhor, acho que nem 30 mais, talvez um 40, um 50 a mais não é essa. É o que eu preciso trabalhar, que daí vem a mão de obra. Entre ele entrar num curso da JA Sênior de pensar, eu vou tentar agora pensar sobre criatividade. Ele vai dizer, cara, eu já tenho uma família, eu tenho que botar comida em casa, eu preciso de trabalho, eu preciso de dinheiro, então ele vai procurar ser nada contra, mas ele vai ser o garçom, ele vai ser o cara que vai trabalhar como Uber. Então, eu acho que é muito difícil hoje em dia, não porque falta oportunidade, mas é porque a cultura doutrinou eles a serem assim. Como provavelmente a cultura da cultura alfa vai doutrinar eventualmente daqui a 5 anos não usar o caderno, não ler um livro, porque tu tem em 1 segundo toda uma explicação no chat GPT. Mas que para nós a gente valoriza ainda um Kindle, daqui a pouco. É claro, o Kindle já é um pouco mais, mas daqui a pouco realmente um livro normal. E eu acho que isso vai passando de cultura para cultura. A ideia seria incrível. Se a gente leva, por exemplo, um projeto desse para um padre cacique, para um asilo de idosos, seria uma ideia magnífica. Porque tu está estimulando uma certa idade a realmente a ter a criatividade de pensar. Só que aí a gente pensa, existe mão de obra para isso? Porque hoje a gente vive num mundo que eu preciso ganhar com alguma coisa, né? O voluntariado, a Junior, quando a gente fala sobre isso também diversos, o Igor e a Giovana, como foram achievers e agora são advisors, e eu também, em algum momento, falei isso durante as aulas, quando a gente está no nosso momento mais ápice de brabos com eles por falta de atenção, a gente fala. A gente participa de uma capacitação sábado de manhã, a gente perde quanto. A gente não perde, né? A gente ganha. Quantos? São 3 meses 3, né? 3 meses toda semana, que dão em torno de 3 a 4 horas, de graça. A gente não ganha nada para isso. Então, a gente também fica pensando, poxa, mas a gente tem um objetivo, a gente quer influenciar para o bem. A gente quer ter essa experiência. E isso, para complementar e já fechar, que é o sentido da própria Junior e do próprio Nexa. É a experiência. Por que tu te dedica ao voluntariado? Por que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? Para ajudar uma juventude hoje que daqui a pouco não vai valorizar isso. Porque eu sei que, por mais que nós tenhamos uma idade muito próxima, é muito discrepante. É muito discrepante. É um absurdo. Tu vê hoje, a gente pega a própria IA. É muito rápido. Tu pega, o processo que o Igor falou, da gente fazer uma roda, a gente sentar e conversar agora aqui. A gente estava conversando agora há pouco para definir o que a gente ia conversar, o brainstorming. Será que vai existir brainstorming de ideias daqui a pouco, no futuro, na JA das mini empresas? Será que não vai ser tudo feito pela IA? Será que provavelmente os próximos advisors nas próximas turmas daqui a 3, 4 anos não vai ser. Galera, seguinte, a pesquisa agora vai ser: peguem o chat GPT de vocês, peguem o Gemini, peguem o outro lá e tudo mais. Tem o Gama que tu faz a apresentação. Daqui a pouco, cara, daqui a pouco não precisa fazer mais nada. Aí a provocação é: tu vai criar jovens que são inteligentes ou tu vai criar jovens que estão dependentes da tecnologia? E para concluir, que eu lembrei uma parte muito importante que tu falou, falei bastante, já vou acabar sobre a questão de empresário, sobre a questão de. Eu queria citar o fator do Flávio Augusto, que é um cara que eu admiro bastante. É um cara que veio da periferia do Rio de Janeiro, né? Construiu o Wise Up, vendeu, comprou o Orlando City, ficou bilionário. E é um cara que fala, ele não teve faculdade. É um cara que é da geração antiga, mas que também optou por esse desconforto que a nossa geração, e talvez a geração ainda até os 30, não está disposta a fazer, não está disposto a passar pelo desconforto. Por isso que a gente vê grandes empresários que eu não posso afirmar, mas pelo menos os que eu conheço, que eu admiro, a grande maioria não tem faculdade, que são esses bilionários como Flávio Augusto, mas tem outros também que foram para Harvard, pega o George Lehman. Pô, o cara é um sensacional. 79 anos, o cara, enfim, Harvard e por aí vai. Mas também tem muitos também que têm essas trajetórias de realmente ir na luta, mostrando isso tudo mais. Eu achei muito interessante o que tu colocou sobre escalar esse trabalho e tornar ele viável, então, não só para os jovens, mas para o público sênior. E uma ideia de segunda que eu tive para tornar isso possível é a gente trazer um novo programa que, ao invés de tu criar a empresa a partir de um problema que tu reflete, que
tá presente no teu dia a dia, as empresas entregam os problemas para vocês curam quais os problemas mais relevantes, as pessoas escolhem qual problema elas querem resolver e elas resolvem. Por meio dessa solução, a empresa vai remunerá-los, tornar a mão de obra de quem está ali na linha de frente paga, né, mais valorizar um pouco esse trabalho, né. Às vezes não é nem tanto a mão de obra da pessoa que tá aí, mas é locomoção, tempo que iria gastar fazendo outra coisa, alimentação. Então eu acho que as empresas também saem ganhando nessa relação, porque elas vão ter ideias de uma geração do futuro, ideias inovadoras que provavelmente não iriam surgir no âmbito empresarial, porque todo mundo acaba ficando enviesado. Então, acho que tem potencial. Existe um programa que é literalmente isso, tá? É? Existe um programa chamado Innovation Camp, que eu tô aplicando ele agora, inclusive com o pessoal da GM. O que que a gente faz? A GM nos dá um problema que é como tornar os carros mais sustentáveis, em qualquer etapa da produção. Pode ser no pós, na produção ou na compra do material. E aí a gente traz o problema para os alunos, e aí tem voluntários da GM ajudando na produção. Esse ano foram 4 escolas do Rio Grande do Sul, 4 escolas do Chile, 4 da Argentina e 4 da Venezuela. Tá? Elas competiram entre elas a nível internacional. A melhor delas, cada aluno ganhou $200 e a ideia realmente foi aplicada, tá? Então a GM realmente aplicou essa ideia. Então o formato a gente sabe que dá certo. Teria que ver para um público mais velho. Esse foi o nosso episódio, então, 68 do Ideias de Segunda. Aqui gravamos na Tecnopuc com o pessoal da Nexa, representando também a Junior, talvez a Senior Futuro Achievement. Agradecer a presença de vocês, né? Acredito que a gente trouxe muito do ecossistema de vocês ali, um pouquinho do pontos das gerações, das realidades diferentes, esses confrontos principalmente, né? Até já daria muito mais assunto para a gente trazer aqui. Talvez você ouvinte, então, possa trazer como uma ideia de segunda. Agradecer, então, dei a palhinha final de vocês ali. Gostei bastante de participar, acho que a gente também criou várias ideias agora pra gente botar em prática esse Senior Achievement, achei bem legal. E é isso, eu queria agradecer de verdade por a gente também mostrar um pouquinho do Nex, mostrar um pouquinho do que a gente faz. Não, só tenho que agradecer e pedir desculpa, porque eu começo a falar, não paro de falar um segundo, mas me sinto em casa, né? Já estou entre amigos aqui, então obrigado novamente, Felipe e Isaí. Fico muito feliz que vocês vieram aqui até aqui no PUC, né? Acho que a Giovana é gerente geral, mas posso falar por ela também que a gente fica muito feliz de receber vocês aqui na nossa casa. E certamente a gente está à disposição. Convidamos também a todos, né, a conhecer a Rede Nexa no Instagram, e seguir no Instagram, conhecer os trabalhos. Tem muita coisa. Next RS, tem muita coisa bacana aí pela frente no ano de 2026 que está sendo planejado já, e certamente aí queremos aí também daqui a pouco, eventualmente até vocês aí, quem sabe ano que vem no Next aí para nos ajudar também na mão de obra, quem sabe. Show. E além da tua palhinha, Igor, eu queria que tu também falasse pro pessoal como é que faz para eles participarem desse ecossistema. Que dá para participar tanto como membro do programa, como jovem, ou como empresa, ou como voluntário, ou então até mesmo a instituição de ensino. Então, além da tua palhinha, conta para nós como é que faz esse processo, como é que é parte desse ecossistema lindo. Bem, se tu é aluno e tu quer entrar no Nexa, o nosso caminho mais rápido, se teu colégio não trabalha com a gente, porque muitas instituições não gostam, não querem trabalhar, não nos abrem portas, são os nossos produtos, são os nossos cursos online. A gente pode disponibilizar tudo via DM, como a Giovana falou. Nos chama na DM, a gente dá todo o passo a passo. Os nossos mais rápidos hoje é o Inspira, que foi os cursos que a gente inclusive fez as 23 mil experiências. Então tem várias portas de entradas, pode ser para uma pessoa individual, se tu quer ser só voluntário. Várias vezes a gente trabalha com programas aqui mesmo no Tecnopuc, a gente fez palestras para até 120 jovens ao mesmo tempo. Então, mão de obra sempre é necessário, sempre se vocês dois quiserem ajudar, inclusive, entra na nossa lista de voluntários. Se a empresa também, muitos dos nossos ex-gerentes nos patrocinam hoje, nos ajudam hoje com alguma questão financeira, a gente está aberto portas para todo mundo, pode nos chamar na DM também para conversar sobre. Qual o Instagram? NexRS. Eu acho que para finalizar minha fala, eu posso te contar em uns 30 segundos o que era o produto que eu queria que tivesse ganhado. Era um produto para terceira idade, porque era uma bolsa térmica que acoplava em qualquer parte do corpo através de coisa, tipo, algum elástico, alguma coisa, tipo, tô com uma dor aqui, tu coloca ela com elástico, assim. Seria um produto bem diferente, eu acho, porque a gente várias vezes já trabalhou com vela e capinha de celular, então eu gostaria desse produto.
Então, é isso. Eu adorei participar do programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, pessoal. Ficamos super honrados em tê-los conosco, trazendo várias perspectivas da gente pensar o que é essa vida jovem através do empreendedorismo. E queria dizer que se você de casa teve alguma ideia de segunda ouvindo o nosso episódio, por favor, não deixe de comentar, porque a gente quer te ouvir e segundou!